Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. No livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. João, no capítulo 3 e no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhes declarando: em verdade eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhes Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Pai, em nome de Jesus, nós amamos a Tua palavra. Meu Deus, que nesta manhã o Teu Espírito possa trazer a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Queremos, Senhor, te pedir, ó Deus, que a Tua palavra nesta manhã seja como uma espada afiada, que possa, meu Deus, penetrar no mais íntimo do nosso ser, capaz de penetrar entre juntas e medulas da alma e o Espírito, e trazer, meu Deus, a revelação aos nossos corações. Teremos sempre o cuidado, Senhor, de tributar a honra, a glória e todo o louvor àqueles que creem. Diz amém, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, esse diálogo de Jesus com Nicodemos é um diálogo muito esclarecedor. Esse diálogo ficou registrado no Evangelho de João,
justamente para nos trazer, queridos, o entendimento do que é o reino de Deus e o que fazer para entrar no reino de Deus. O reino de Deus nunca esteve tão próximo como nos nossos dias. Primeiro, que Jesus está prestes a voltar a buscar a tua igreja. E segundo, muita gente está partindo precocemente. Muitas pessoas estão sendo ceifadas. Muitas vidas estão sendo levadas. Muitos sonhos estão sendo interrompidos por conta de tudo que está acontecendo no mundo em nossos dias. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época de muitas incertezas, uma época que ninguém consegue mais arriscar o que está por vir, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Porque nós estamos vivendo um mundo de incerteza. Só para a gente trazer a memória, no ano de 2020, muitas pessoas estavam reclamando que o ano de 2020 poderia não ter existido, por conta da pandemia. E queridos, nós entramos o ano de 2021 com muita expectativa. Lembramos que no dia 31 de dezembro de 2020, nós estávamos aqui nesse mesmo lugar recebendo uma palavra profética, mas nós pensávamos que o ano de 2021 iria virar a página e tudo iria recomeçar, um tempo de um recomeço em que as coisas iriam mudar de uma forma sobrenatural. O fato é que as coisas continuaram, as coisas começaram a se agravar, essa doença começou a proliferar de uma forma muito grande, e as pessoas têm sido ceifadas nos nossos dias, pessoas conhecidas, amigos, parentes, têm sido nesses dias, querido, surpreendido com a morte. E nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Cuidado, nós temos tido esse cuidado. Mas isso só apenas não basta, porque nós temos visto pessoas que são rigorosas no cuidado. Temos pessoas que não conseguem entrar dentro de casa com uma sacola na mão, se não primeiro jogar álcool gel. Mas, querido, eu quero te dizer que há uma proteção maior sobre as nossas vidas. O que tem nos livrado, o que nos tem feito chegar até aqui, é a proteção do sangue de Jesus. Eu sei que esse cuidado é necessário, sim, é necessário. Mas a nossa confiança maior tem que ser no sangue de Jesus. O fato de nós crermos em Deus, o fato de nós acreditarmos na palavra de Deus, não nos dá o direito de abandonar os cuidados. O fato de nós crermos que a palavra de Deus ela nos limpa, não nos dá o direito de ficar sem tomar banho. E queridos, nós precisamos ter cuidado, sim. Mas a nossa confiança maior deve estar naquele que nos salvou, que nos redimiu do pecado, e temos o cuidado de estar, não apenas com a máscara, não apenas com o álcool gel, mas com as nossas vestes brancas, preparado para o grande dia, porque quando Jesus nos chamar, ou se nós formos recolhidos, sejamos recolhidos para a presença de Deus. Muitas pessoas estão sendo ceifadas, muitas pessoas têm tido o seu destino diferente. Assim como o céu está se enchendo nesses dias, o inferno também está se enchendo. Porque a palavra de Deus aqui, quando nós olhamos para esse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos encontrar, queridos, o que fazer para entrar no reino de Deus. Como eu vou alcançar a salvação eterna. E aqui, queridos, nós vamos ver um homem chamado Nicodemo. Não era um homem comum, ele era mestre. Era um professor da sinagoga. Queridos, não era uma pessoa comum. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Você sabe o que é isso? Era um homem de alta hierarquia, um homem de alto conhecimento, talvez formado lá na maior faculdade daquela época, que era a faculdade de Gamaliel. Um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que navegava na Torá, lei, nos profetas, e tinha um conhecimento. Por isso que ele nesse momento não compreendeu aquilo que Jesus estava falando. E a Bíblia diz que ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, ele vai até Jesus e fala para Jesus, Rabi, que significa mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se não estiver com ele. Ele reconhece que Jesus é uma autoridade, era alguém vindo da parte de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a Torá, a lei, o Pentateuco, os profetas, eles conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E ele sabia que Jesus não podia fazer tantos milagres, tantas coisas que Jesus estava fazendo, se Deus não estivesse com ele. Mas ele continua, e naquele momento que ele faz essa declaração para Jesus, Jesus responde a ele declarando, conhecendo a motivação que estava no coração. Porque aquele homem estava trazendo ali uma palavra para Jesus, dizendo: eu reconheço que tu és mestre, eu reconheço que o Senhor vem da parte de Deus. Mas Jesus, ele conhece o que estava no coração daquele homem. Jesus sabia que o coração daquele homem era um coração de um homem religioso, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que ia à sinagoga, um homem que ensinava a palavra de Deus, mas era um homem que precisava ser transformado. Porque não basta ir à igreja, não basta nós conhecermos a palavra de Deus, é necessário relacionamento com o Deus da palavra. Porque se eu conheço a palavra e não tenho um relacionamento com o Deus da palavra, isso, querido, é mera religiosidade. E religiosidade não salva, religião não salva ninguém. Religião, o inferno, querido, vai estar cheio de religiosos. Mas o céu vai estar cheio daqueles que creram em Cristo Jesus e entregaram a sua vida a Ele. Amém, amados? E o texto continua no versículo ainda, vou repetir o versículo 3, Jesus respondeu: em verdade, te asseguro. Jesus não diz apenas eu te digo, ele diz eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus usa aqui a expressão que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E amados, Nicodemos questiona. Nicodemos traz um questionamento: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele não entendeu, ele não compreendeu, porque ele era ali, a mente dele era a mente de um religioso, porque a intenção de Jesus é mostrar a Nicodemos que ele estava iludido, achando que sua religião o salvaria, que ser mestre, que ser um mestre da lei era suficiente para agradar a Deus. Ele estava iludido. Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas ele não compreende isso. É uma linguagem que ainda precisava ser aprofundada. E Jesus, querido, ele fala novamente para ele no versículo 5, arrasou Jesus: em verdade te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é que Jesus quis falar com isso? Jesus novamente, ele traz: em verdade vos asseguro. E todas as vezes que Jesus está falando, repetindo essa palavra, em verdade, Jesus estava dando uma ênfase na importância da pessoa ouvir e guardar aquilo que ele estava falando. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, guarda bem o que eu vou te falar. Guarda bem em seu coração aquilo que eu vou te declarar agora, porque isso é muito importante para a sua vida e para a sua vida também na eternidade. E Jesus diz: em verdade, e novamente Jesus diz para ele: eu te asseguro. Eu não estou te dizendo, eu te asseguro. É uma segurança que eu estou te dizendo, é algo que você pode confiar. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendes, não te surpreendas pelo fato de eu ter dito: deveis nascer de novo. O vento sopra para onde quer,
Tu escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E ele faz um questionamento: como pode ser isso? Olha só, Jesus fala para ele que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus traz aqui algo que era conhecido de Nicodemos. Jesus viu que na primeira palavra ele não compreendeu isso, ele levou para a atmosfera humanamente falando. Ele diz, na primeira vez que Jesus fala, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Ele não compreendeu. Pode um homem sendo velho nascer de novo? Ele ainda estava no nível ainda terreno. Mas Jesus leva ele para as Escrituras. Quando Jesus leva ele para as Escrituras, ele começa a compreender. E Jesus diz, ele como um homem, como um conhecer da palavra, deixa eu levar ele lá nos profetas para que ele entenda. Foi quando Jesus diz para ele, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ali Jesus estava trazendo uma palavra, estava trazendo um cenário muito conhecido de Nicodemos. E que cenário é esse, pastor? É o cenário de Ezequiel capítulo 36. Abra Ezequiel capítulo 36 comigo e deixe a sua Bíblia marcada em João 3, que nós vamos voltar para esse texto. Ezequiel no capítulo 36, versículo 25. Aleluia. Jesus então, deixa eu trazer uma palavra para que ele possa compreender o que eu estou falando com ele. Ezequiel, no Antigo Testamento, logo depois de Provérbios, Jeremias, você vai encontrar Ezequiel, um dos profetas de Yahvé, trouxe esta palavra ao povo de Israel, acerca da restauração do novo de Deus que viria com o tempo, da salvação do povo de Deus. E ele diz lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz célula. Aleluia, todos encontraram. Ezequiel 36, versículo 25 diz assim: então aspergirei água fresca e limpa e límpida. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Quando Jesus fala que aquele que não nascer da água e do Espírito, os olhos de Nicodemos foi para esse texto. Jesus trouxe bem claro ao seu coração, e ele diz assim, ele ficou ainda meio ainda abalado com aquela palavra, e diz: como pode ser isto? Revela-me a mim, como eu posso, o que eu devo fazer então? Queridos, entendam uma coisa: a água fresca é a palavra de Deus que nos limpa. Quando eu não sou apenas ouvinte, mas sou praticante da palavra de Deus, essa palavra me lava, ela me purifica. A água, ela serve, querido, nós estamos falando de algo que serve para remover a sujeira. A água que nós tomamos banho todos os dias é para remover a sujeira externa do nosso corpo. Mas existe uma água que jorra do trono de Deus, a palavra vida, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é aquele que nos limpa interiormente, que lava o nosso ser, que lava o nosso espírito. É o sangue de Jesus que nos lava e nos torna perfeito, purificados, justificados diante de Deus.
E era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus fala: eu vos darei um novo coração. É necessário nascer de novo. Porque aqueles que estão em Cristo, querido, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que Jesus estava trazendo para Nicodemos era justamente isso. Era necessário um encontro, era necessário uma vida de dedicação. Não era necessário apenas uma vida de religiosidade, porque a religião não salva. E o texto diz que ele diz: Senhor, como pode acontecer isso? No versículo 9. E Jesus explicou. Jesus talvez ali, ele sentado aos pés de Jesus, e Jesus fala para ele assim: tu és mestre em Israel e não compreendes estas verdades. Porque, queridos, às vezes a pessoa conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, às vezes a pessoa sabe todos os textos da Bíblia, mas não compreende. Está ali sempre no raciocínio humano, lógico. Não tem vida com Deus. Porque o que traz a revelação da palavra de Deus é uma vida com Deus. É uma intimidade com Ele, a intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele passa a habitar em nós a partir do momento que nós entregamos a vida a Ele, a Jesus, justamente para nos levar, para descortinar as coisas celestiais. Ele era um homem conhecedor da palavra, porém, queridos, eles não tinham compreensão das coisas espirituais. E Jesus então diz: tu és mestre em Israel, ou seja, tu és um professor, tu ensina, tu és aquele que vai na sinagoga todos os sábados, no Shabat, abre ali os livros, abre ali os rolos e proclama a palavra de Yahvé, mas não compreende essas coisas. E Jesus diz: aleluia, em verdade te asseguro. Pela terceira vez, Jesus usa a expressão em verdade, e também a expressão te asseguro. Que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolhei o nosso testemunho. Jesus estava mostrando para ele que ele era um testemunho vivo daquilo que ele estava anunciando. E o versículo 12 diz assim: se falando de assuntos da terra não me credes, como me crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava dizendo: eu estou trazendo na linguagem mais fácil para que você compreenda, mas as coisas espirituais, elas são de difícil compreensão para o homem carnal. As coisas espirituais nós só teremos o discernimento através do Espírito, porque é o Espírito que revela a palavra de Deus aos nossos corações. A letra em si ela é morta, mas é o Espírito que vivifica a letra. Por isso que muitas pessoas às vezes têm a letra, mas não têm o Espírito. Têm o conhecimento, mas não têm a revelação. É o que aconteceu com esse homem chamado Nicodemos. Ele tinha o conhecimento, mas não tinha a revelação. E quando Jesus traz a revelação da palavra, ele fica perdido naquele diálogo. E o Senhor continua no versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus mostra aqui, querido, algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele estava na terra, ele estava no céu. Mas como pode isso, querido? Através do Espírito. O Espírito de Deus em nós nos liga até ao céu, as verdades do céu, as verdades da eternidade. E ele estava se referindo a ele mesmo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Ele estava falando dele mesmo, o Filho do homem que está no céu. Ao mesmo tempo que ele estava na terra, ele estava no céu, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Lembra que quando ele chega na sinagoga, ele pede o rolo, e, queridos, interessante, porque quando pegaram o rolo, existia vários rolos,
E ali existia uma pessoa na sinagoga que era responsável de apenas ir buscar o livro, o rolo, e trazer. E entregou para Jesus. E Jesus abre o rolo. E quando Jesus abre o rolo, ele diz: o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. E aqui ele traz o livro de Isaías, capítulo 60, ou é 61. O Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, pelo qual ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para curar os enfermos, para declarar o ano aceitável de Yahvé. Então, queridos, Jesus, o Filho de Deus, é manifestado na carne, 61. E ele, ao mesmo tempo que estava na terra, ele estava ligado ao céu. Por conta de quê? O Espírito de Yahvé está sobre mim. Amados, entenda isso, o nascer de novo, a partir do momento que a pessoa nasce de novo, ela é ligada céu e terra, terra e céu. Quando Jacó teve um encontro com Deus, no Vale de Jaboque, ele teve uma luta com Deus, mas mais anteriormente, que ele teve um sonho, quando ele colocou uma pedra lá em Betel, ele colocou uma pedra no seu serviu de travesseiro, e naquele momento que ele dormiu, ele teve um sonho, em meio a uma visão, em que havia uma escada, e ele via anjos descendo e anjos subindo. Ele teve uma visão, queridos, de que aquele que tem o Espírito de Deus, céu e terra é ligado. Céu e terra ligado. Por isso que muitas vezes nós estamos no meio de uma adoração, no meio de um louvor, nós não sabemos se nós fomos arrebatados para o céu, ou se o céu desceu até nós. Porque na verdade o Espírito de Deus, ele nos promove isso, essa ligação, céu e terra, homem e Deus, Deus e o homem, através do seu Espírito que habita em nós. E era justamente isso que Jesus estava explicando para Nicodemos. E ele ainda traz outra verdade que foi esclarecedora para Nicodemos. Quando Jesus fala isso, ele começa a compreender. Há uma facilidade para quem conhece a letra de ser tocado para revelar, para ser revelado a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então muitas vezes nós falamos assim, que a pessoa não foi, mas ela não quer nada. Não, queridos, se ela continuar vindo, se ela continuar ouvindo a palavra de Deus, vai chegar um momento que o Espírito de Deus irá tocá-la e a revelação virá. Por isso que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra, é mais fácil que o Espírito traz a revelação aos nossos corações. E Jesus, querido, traz aqui para ele no versículo 14, algo revelador que era já reconhecido dele. Ele conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco. E quando Jesus traz aqui no versículo 14, e Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, novamente, por 2 vezes ele repete, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo tocou o coração de Nicodemos. Porque quando Jesus falou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele, salvação, esperança. E nós vamos ver quando foi que aconteceu isso. Qual foi o texto que veio à luz dele? Abre a sua Bíblia em Números, aleluia, no capítulo, aleluia, 21. Números capítulo 21, versículo 4. Aleluia. Números no Antigo Testamento, logo depois de Levítico. Aleluia. Capítulo 21. Glória a Deus. É o 4º livro aí do Antigo Testamento. Números capítulo 21. Quem encontrou diz amém. Diz assim, versículo 4.
Então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Ágaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus. Vai entendendo? Mediante suas reclamações a Moisés, e o povo se queixava, exclamando: por que nos fizesse subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados desses alimentos miseráveis. Olha só, olha a ingratidão do povo. O povo saiu do Egito, indo para uma terra prometida, num deserto onde à noite havia fogo para iluminar o caminho e para aquecer do frio, e durante o dia uma nuvem cobria aquele povo para o sol não queimar e ainda conduzi-los. E Deus havia mandado maná do céu, alimento para eles. As sandálias não envelheciam, o corpo não era queimado, eles não tinham sede nem fome, porque Deus saciava a fome e a sede deles, e eles ainda estavam reclamando da trajetória. Quantas vezes, querido, nós não estamos assim como esse povo, reclamando da vida? Temos casa, temos uma cama para dormir, temos um cobertor para nos aquecer no frio, temos o pão da manhã, o almoço, o jantar, mas muitas vezes, querido, nós estamos reclamando da vida. É assim que encontrava o povo de Israel. E reclamando de Moisés: por que você nos fez sair daqui? Esse Deus nos tira do Egito. No Egito nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos comida. Porque, queridos, é esse modelo que o mundo segue para se levantar o anticristo. Quando 6 milhões de judeus morreram, levantou-se um homem, onde ele chamou os seus líderes, pegou uma galinha, despenou a galinha e diz assim: olha, é assim que nós iremos fazer. Despenou a galinha e depois a galinha despenada, ele começa a jogar grão no chão e a galinha ia acompanhando. E ele ensinou algo que é diabólico, porque muitas vezes a pessoa está satisfeita apenas com a comida, vivendo uma vida miserável, sem nenhuma perspectiva de vida após a morte, mas satisfeita pela comida. E aqui eles reclamam: lá no Egito nós tínhamos tudo, e o Senhor nos trouxe aqui para morrer de fome, e nós estamos abusados. Essa palavra enfastiada quer dizer: eu estou abusado, eu já não aguento mais comer feijão com arroz todo dia. Ingratidão. E Deus então, queridos, se tem uma coisa, querido, que nós precisamos agradecer a Deus todo dia, é pela graça. Porque olha a forma que aquele povo chega diante de Deus: porque nos fizesse subir do Egito para morrermos nesse deserto, pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Então o Senhor, olha só, então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Será que essa pandemia não é uma espécie de cobras, de serpentes peçonhentas? Será que isso não foi que ao acenderam ou desafiaram a Deus, e Deus está começando a jogar gotas da sua ira sobre o povo? Deus então, querido, o povo estava ali, não queria saber nada de Deus, estava murmurando o tempo todo. Ele está bom, ok. Uma palavra de Deus, cobras, começou a aparecer cobra peçonhenta. Cobra peçonhenta, ou seja, é um animal que tem uma mordida mortal, vamos dizer assim, um veneno mortal. Então acontece que Deus então manda fazer isso. E quando, querido, o povo se reuniu e correu para Moisés suplicando,
depois que muitas pessoas começaram a morrer, porque é assim que Deus trabalha. Quer atrair alguém para perto de Deus, aperta as coisas. Quer fazer com que as pessoas confiem em Deus e acreditem que Deus existe, dê uma pane no motor de um avião, por exemplo. Não existe um avião caindo, não existe pessoas que não acreditam em Deus. Porque o primeiro nome que eles vão clamar é Deus. Eu estava assistindo esses dias, um tempo atrás, sobre desastres aéreos. E ali tem a caixa preta que fica gravado a conversa dos pilotos e das pessoas. Você sabe qual é a frase mais usada, talvez 90 e poucos por cento? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E queridos, o povo, quando começou a morrer o povo de Israel, as cobras começaram a picar, homens, mulheres, jovens e crianças, não havia escolha. O que acontece? Versículo 6 diz, então o povo enviou, aleluia, então, o versículo 7, o povo se reuniu e correu para quem? Para Moisés. Correu para a igreja, correu para a palavra, correu para aquele que havia se levantado para ser o libertador. E eles suplicaram, e ali eles reconheceram, queridos. Eles reconheceram, pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Queridos, se não fosse a igreja no mundo hoje, querido, eu não sei se existia mais alguém nessa terra. Se não fosse o justo de Deus que tem orado por muitas vidas, querido, esse número de 450 mil mortos, querido, já estava em milhões de pessoas mortas no Brasil. Porque Deus ouve a oração do justo. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, enquanto tem muitas pessoas morrendo, existe uma igreja que está clamando o tempo todo, e nós temos visto pessoas voltando à vida e contando experiência sobrenatural enquanto estava em coma. Entenda isso. Versículo 8 diz, então o Senhor ordenou a Moisés. Deus conhecia o coração tão incrédulo daquele povo, que Deus mandou Moisés criar ali, não que fosse uma imagem para adorar, mas algo para chamar a atenção do povo, que o povo só acreditava naquilo que via, naquilo que pregava, que tocava, era uma fé de Tomé. Porque muitas vezes tem gente, queridos, que não crê naquilo que não se vê. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Jesus falando para os seus discípulos, dizendo, bem-aventurado, feliz são os que não viram e creram. Está falando da fé que nós temos. Nós não vimos o unigênito de Deus, nós não pegamos do unigênito de Deus, mas nós cremos que Ele está em nós. E Ele chama de nós de bem-aventurados. Continuando o texto, então o Senhor ordenou Moisés, só apenas uma palavra para esse povo, ele não vai acreditar. Moisés, esse povo vem do Egito, eu fiz lá, eu coloquei 10 pragas no Egito para ver que para esse povo sair lá, crendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que tudo posso, que tudo conhece. Mas Moisés, não adianta. Se eu trouxer, se você falar apenas para esse povo, eles não vão crer. Moisés, eu vou abrir uma exceção. Construa uma cobra, faz uma cobra de bronze. E levanta essa cobra, porque todas as vezes que eles olharem para essa cobra, eles vão ser curados. E o texto diz que então o Senhor ordenou a Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e o colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Quando Jesus fala para Nicodemos,
quando Jesus fala para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, a mente dele diz livramento, salvação, cura. E quando ele diz assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aí as coisas começaram a ser mais claras para ele. Porque aquele povo havia pecado. Havia sido picado no deserto. Nós sabemos que através de um diálogo de Eva com uma cobra tipificando Satanás no jardim do Éden, houve separação entre Deus e o homem. O homem foi destituído da glória de Deus. Acontece que o que Jesus estava falando é que ele seria o Salvador. Entenda isso. Jesus diz para que todo aquele, ou seja, para todo aquele que olha para Jesus e crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse diálogo Jesus estava falando não de cura. Jesus estava falando do maior milagre. Porque o maior milagre de Deus para nossas vidas, querido, não é posse, não é dinheiro, não é bens, não é curar a nossa enfermidade. O maior milagre de Deus é a salvação eterna. Porque esse corpo, Deus pode te curar. Você pode chegar a 120 e Deus te dá mais 10 anos. Você pode chegar a 130, Deus ser muito bondoso com você e dar mais 15 anos. Mas não tem como. Um dia vai ter que o corpo tombar. Esse dia vai chegar para todos. Mas o que Jesus estava falando do maior milagre, a vida eterna, a eternidade. E Jesus começa a mostrar para ele que só há um caminho. Jesus diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus traz um reforço aqui, porque Jesus estava falando aqui de algo para ele, para um homem conhecedor. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez nesse momento, quando Jesus fala acerca desse texto, a mente de Nicodemos, ele começa a imaginar lá no que foi com Adão, o sacrifício que Deus pediu para Abraão, para oferecer os filhos em sacrifício. Talvez naquela hora ele diz, assim como foi com Abraão, eu estou dando, Deus deu o seu filho, eu sou o filho de Deus, que serei oferecido como sacrifício para a remissão do pecado de toda a humanidade. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Entenda isso. Enquanto o Filho estiver, ele não veio para condenar. Jesus virá outra vez buscar a sua igreja e virá outra vez assim para julgar. Vai ser o dia do grande julgamento. Não queremos estar nesses dias, porque será um dia de grandes tribulações. O que nós estamos vivendo hoje não passa de gota. O que nós estamos provando hoje talvez seja uma gota do cálice de Deus. Quantas pessoas estão vendo essa gota pingando sobre ela? O cálice de Deus vindo sobre a vida dela. Deus dando mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Mas vai chegar um dia, querido, que esse cálice vai começar a aumentar a gota. Em vez de ser uma vez por ano, ela vai começar uma vez por mês, uma vez por dia. Para quê? Para que eu me arrependa. Deus enviou essas cobras lá no deserto para morderem as pessoas e elas morrerem, justamente com o objetivo de trazer o seu povo de volta para Ele. Porque Deus tem um destino. Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra de Canaã.
Deus está nos tirando desse mundo para levar para a eternidade. E nessa trajetória eu não posso murmurar, eu tenho que entender, querido, que eu preciso estar em Cristo. Porque o estar em Cristo é uma condição. E essa condição ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente. Só vai me dar direito de entrar no reino de Deus se eu estiver dentro, querido, desta situação. Está em Cristo, continuamente em Cristo. E no versículo 17, já estou entrando na finalização. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, isso que quebra toda, querida, estrutura de que a salvação é pelas boas obras. Porque muitas vezes nós estamos vivendo como Nicodemos. Eu sou um homem de Deus, eu oro, eu jejuo, eu não faço mal para ninguém, eu dou esmola, mas eu sou um mero religioso. O que é ser um religioso? É ir para a igreja, é orar, é fazer boas obras, mas não ter relacionamento com Cristo. Não ter relacionamento, não colocar Deus como prioridade em sua vida. Entenda uma coisa, querido, nós só teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Porque senão fica uma troca desigual. Imagina aí quando Jesus encontra com o jovem rico, lá no capítulo 18 de Lucas. Jesus estava conversando também como religioso, ele conhecia a Torá, ele conhecia a palavra, foi criado dentro da religião, foi criado dentro da religião judaica. E ele chega e encontra com Jesus, ele diz: mestre, o que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus diz: olha, é necessário que você obedeça os mandamentos. Ele diz: não, isso eu já obedeço desde a minha juventude, eu sou um jovem que eu conheço a palavra, eu conheço a Torá, eu conheço a Bíblia. E Jesus falou: mas há uma coisa ainda é necessário, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. Olha que troca. Jesus estava oferecendo para aquele homem a vida eterna. O que Jesus estava oferecendo para ele? O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É incomparável, querido, todas as coisas desse universo. Jesus trocou, Jesus estava justamente promovendo para ele um momento em que ele poderia trocar as riquezas dele pelo reino de Deus, queridos. Uma troca desleal. Porque o que ele tinha era nada. Porque nu viesse, nu voltará. Entenda que nenhuma agulha que você comprou vai carregar com você, você vai carregar com ela. E se mesmo se colocar no caixão, irá perecer, como essa carne também vai perecer. Entenda uma coisa, querido. Jesus estava mostrando para ele o reino de Deus. Os nossos olhos não podem tirar, não podem sair das promessas. Então, queridos, Jesus continua dizendo: quem nele crê não é condenado. Oi, queridos, que promessa tremenda. Quem nele crê não é condenado. Você sabe o que é você chegar e subir na balança? Esse dia eu até postei algo no grupo e no Facebook. E é você subir numa balança e chegar lá na hora de você subir na balança, mostrar as mãos para Deus e você vê que não tem nada. Está perdido. E ali é condenado à morte. Mas aqueles que estão em Cristo, na hora de você subir na balança, Jesus pega a sua mão, toma toda a condenação que era sobre ti, e ele diz assim: fique aqui, que eu vou subir nessa balança. E quando Jesus sobe na balança, vai ao máximo de santidade. É isso que nós precisamos entender. Nós não merecemos, querida, a salvação, nós não merecemos esse amor, mas é através do que Ele fez por mim, é que eu tenho direito à salvação. Não porque eu sou bom, é porque eu subi na condução correta. Se você quer ir para Brasília, você não pode pegar um carro que tem um itinerário de Luiz Eduardo para Salvador. Se você quer ir para Brasília, você tem que olhar no itinerário lá, onde está escrito Luiz Eduardo Magalhães a Brasília. Existem muitas pontes incompletas. A religião é uma delas. As boas obras é outra. E Nicodemos estava vivendo assim, achando que era o homem mais espiritual da vida.
mas ele era apenas um homem que a Bíblia poderia chamar de louco. Ainda hoje te pedirão a sua alma. Querido, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Querido, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa pandemia, é que só existe um meio de escapar dela. É o mesmo meio que o povo de Israel escapou quando a morte bateu no Egito, quando tinha uma marca do sangue. E eu sei que muitos deles têm a marca do sangue, e Deus tem levado, sim, mas eles não morreram, eles foram promovidos. Porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu sempre falo lá na minha casa que quando eu partir, chore, apenas se eu não tiver com a vida em Deus. Mas se você tiver a certeza de que eu fui salvo, celebre. Celebre. Não chore quando vê o caixão do pastor Del lá, não. Só se eu tiver em pecado, aí você chora. Porque diz, viveu a vida inteira pregando o evangelho, mas faleceu com uma vida torta. Mas se eu morrer, querido, se eu for um dia, isso pode ser amanhã, nós não sabemos o dia nem a hora. Eu tenho aprendido isso, que não escolhe ninguém. Marcos Tomás, um profeta, um homem de Deus, da igreja em São Paulo, estava bem, participando da reunião de pastores com o pastor César. De repente a esposa dele, em outra reunião, diz, vamos orar por Marcos. Marcos está com Covid. E o pastor Marcos lutou contra essa Covid. E nós oramos. O mundo inteiro estava orando por ele. Onde tinha uma igreja G12 no mundo, tinha um povo orando por ele. Mas Deus chamou. Ele não estava mais ali. O corpo estava ali. As máquinas ainda trabalhando no corpo. Mas o espírito já tinha sido recolhido. E ele hoje está com Deus. E no culto funeral eu via a esposa, os filhos cantando, adorando a Deus, agradecendo a Deus por cada minuto que ele estava ali, que ele esteve com ele. Sabe por quê? Porque a certeza da salvação nos dá a garantia de um dia nos encontrar de novo. Isso é que importa. É como se você fez uma viagem, passou algum tempo longe, mas quando chegar do outro lado, não haverá mais dor, não haverá mais corrupção, não haverá mais falta de médico, não faltará mais luz, não faltará mais dinheiro para pagar as contas, porque Ele, o sol da justiça, será a luz que vai brilhar. O Cristo, Filho de Deus, tocará no seu ombro e diz, vamos, filho, vamos ali dar um passeio, quero conversar contigo. A eternidade nos promoverá, querido, momento como esse. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não passará. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Um dia, queridos, nós vamos nos afastar, sim, mas nós vamos permanecer firmes. Que o dia que a trombeta tocar, que nós sentimos um grande barulho, semelhante ao dos ossos secos. Pessoas que foram enterradas nos cemitérios, de repente os túmulos se abrirão, os ossos buscarão, querendo achar o seu osso. De repente, carne voltará ao corpo, os tendões, o fôlego de vida voltará, e essas pessoas serão arrebatadas primeiro. Depois os que estão em Cristo serão arrebatados também, e viveremos a eternidade com Ele. É isso que Jesus estava declarando para ele.
para Nicodemos. E ele termina dizendo: e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz está aí para nós. Quando eu amo o pecado, eu estou amando mais as trevas do que a Deus. Quando eu estou tendo aquele pecadinho de estimação, eu estou amando mais do que a Ele. Estou amando as trevas. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Porque a luz, ela expõe. Quando eu chego diante da igreja, diante de um encontro, e confesso o meu pecado, eu estou expondo, porque a luz veio. A luz, querida, é que mostra a sujeira que está na casa. É quando nós ligamos a luz que nós vemos as telhas de aranha. Porque a luz, ela expõe a sujeira. E o que Jesus estava falando é justamente isso. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, porque quem pratica a verdade é filho de Deus. Quem pratica a mentira é filho do diabo. Deus é pai da verdade, o diabo é pai da mentira. E quem pratica a mentira é filho do diabo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Por que Jesus está falando sobre a luz para Nicodemos? Porque o livro de João começa falando que no princípio era o verbo, e a palavra, que o verbo era a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra, o verbo estava com Deus, e a palavra, o verbo era Deus. Ele era a palavra, estava no princípio com Deus, estava falando dele, de Cristo. João estava falando de Jesus. No versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o venceram. Eu quero te mostrar algo, querido. Às vezes eu vejo crentes temendo o diabo, com medo. Pessoas que não conseguem entrar numa casa, não conseguem dormir sozinha, com medo. Você sabe por quê? Porque ela não tem certeza de quem ela é em Cristo. Deixa eu te mostrar, te dar uma ilustração clara. Se você entra no seu quarto escuro, a primeira coisa que você vai é no interruptor para ligar a luz. Mas quando você liga a luz, não há uma batalha entre a escuridão e a luz. Não é que a luz vai dizer assim: não, já estou vencendo, há uma parte ali, já estou chegando até alcançar. Não, a primeira coisa que acontece, quando você liga a luz, as trevas desaparecem. Porque as trevas é a ausência de luz. Uma vida conturbada, uma vida cheia de problema, querido, é a ausência de Deus. Um pastor um dia estava cortando o cabelo, e quando ele estava ali lendo a Bíblia, o rapaz cortando o cabelo dele, o cabeleireiro falou para ele assim: Deus não existe. Ele ficou calado, continuou lendo, mas na frente ele falou: Deus não existe. E por 3, 4 vezes aquele cabeleireiro falou que Deus não existe. Ele não discutiu. Ele pegou a sua Bíblia, ele pagou o corte de cabelo e saiu. Chegando lá fora, ele encontra um homem barbudo, cabeludo, e ele chama e diz: moço, faz um favor, eu preciso ilustrar algo para um rapaz ali, vamos comigo. E o rapaz foi, entrou lá no salão, e o pastor olhou para aquele cabeleireiro e falou: cabeleireiro não existe, barbeiro não existe. Aí ele olhou para o pastor e disse: como assim, moço? O que é que você está falando? Ele disse: cabeleireiro não existe. Ele disse: mas como? Ele disse: só aqui, esse homem barbudo, cabeludo. Então cabeleireiro não existe, barbeiro não existe.
Ele diz, claro que existe, eu estou aqui, acabei de cortar o seu cabelo. O problema é que ele não vem nos procurar. Ele diz, exatamente, Deus existe, as pessoas é que não o procuram. Entenda isso, querido. Deus não precisa fazer mais nada por você, Ele já fez tudo. Você só precisa seguir o caminho. A igreja, querido, ela era reconhecida como a igreja do caminho. Você sabe por quê? Porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o convite de Deus para você hoje. Talvez você tenha se afastado do caminho do Senhor. Talvez o seu coração está fora. Talvez vocês tenham vivido uma vida de condenação. Mas eu quero te dizer que Ele já pagou o preço por mim e por você. Tudo o que você precisa é seguir o caminho, a verdade e a vida. Porque amanhã, se você for chamado, você vai estar pronto. E todos da sua casa não vai estar chorando, vai estar celebrando. Ele partiu, nós estamos tristes sim, mas Ele combateu o bom combate. E Ele completou a carreira. E Ele guardou a fé. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. O Senhor te trouxe nesta manhã, neste lugar, para te revelar essas verdades, porque Ele te ama e porque Ele tem um projeto para você e sua família. Mas essa é uma decisão sua. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele não está aqui para te forçar. Não, é de graça. É você que decide. Viver da mesma forma que você está vivendo, ou mudar hoje, ou dizer chega. Eu não quero ser mais um religioso. Eu não quero ser mais uma religiosa. Eu quero viver para Deus. Eu quero ter a certeza de que se eu for chamado, eu estarei para sempre com Ele. E só há um meio de me encontrar com Deus, é através de Jesus. Porque Ele mesmo diz, aquele que crê, e eu creio. Se você crê nesta manhã, você pode dizer, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, querido, que você precisa, nós precisamos crer. Há um novo e vivo caminho para mim e para você. Há um novo e vivo caminho para você. E o Senhor te chama nesta manhã. E Ele te diz, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e crer em teu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que isso quer dizer? Se você crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá vida eterna. E nesta manhã eu quero fazer uma oração e te convidar a fazer essa oração comigo para reconciliar-te com Ele, ou para entregar a sua vida pela primeira vez a Ele. Ore assim comigo dizendo, Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Senhor Jesus, hoje eu compreendo que o Senhor tem me dado a oportunidade de viver para que essa aliança fosse feita nesse dia. E hoje eu Te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa,
e faça dela morada. Amém.